Mais um vídeo aqui com o Sansui QRX 7500, receiver quadrifônico da indústria japonesa dos anos 70. Eu já fiz uma porção de vídeos sobre esse aparelho, todos eles estão na playlist QRX 7500. Só procurar aí na aba playlist do canal que vai encontrar. Lá tem as especificações, várias demonstrações de áudio. E nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre as funções de quadrifonia que esse aparelho tem. Então veja essa chave aqui, ela tem algumas funções, tá? 2 canais, QS regular, Phase Matrix e CD4. Aqui tem uma breve descrição disso. Então aqui a gente tem o modo 2 canais, que é o primeiro, aqui de baixo. Então é para a gente escutar alguma coisa que está codificada em 2 canais somente, o estéreo, o AM, que na verdade é mono. Então a gente usa a chave nessa posição e tem um receiver, digamos que estéreo. Esse aparelho não faz modo bridge, tá? Ele tem aqui a função QS Sintetiza, que ele consegue converter um programa que é estéreo, ou seja, 2 canais, ele consegue fazer virar 4 canais. Ele faz uma sintetização e consegue, digamos que, criar um ambiente que não existia, tá? Aqui também tem o QS Regular Matrix, que também consegue pegar, reproduzir 4 canais a partir de 2 canais. Ou seja, ele faz isso quando tem 2 canais codificados com esse sinal que ele precisa, que é o Regular Matrix. Então ele decodifica em 4 canais, tá? Então aqui tem o Phase Matrix, que ele decodifica 4 canais, tá? Aqui ele não fala que ele faz isso a partir de 2 canais, mas ele diz aqui que é codificado com o sistema CBS, SQ Matrix, tá? CBS é aquele conglomerado de empresas de mídia, é Columbia Broadcast System, tá? Então ela é dona desse recurso aqui, desse sistema de codificação chamado SQ. E ele também trabalha aqui com o sistema de CD4, tá? Então são LPs, fitas codificadas com esse sinal aqui. Então quando esse receiver sente que tem esse sinal de codificação, ele abre, digamos, a decodificação que ele tem em 4 canais, tá? Então é para LPs quadrifônicos, para fitas quadrifônicas e coisas assim. Então vou mostrar aqui no aparelho. A gente tem aqui a chave 2 canais, que é a primeira posição que fala lá no manual dele. Então 2 canais é um modo que a gente usa esse receiver aqui quadrifônico como estéreo. Por exemplo, aqui ó, no FM. Tu vai narrar o jogo. Tá. Você viu? Então, torcedor, me ajude. Ele desliga esse pepino no colo. 2 VUs e deixa somente 2 funcionando, e a gente só tem som nas caixas frontais. Então isso aqui funciona tanto para o FM quanto para o AM. Tá? Eu posso trocar aqui para o AM. Só não vai pegar nada porque a antena está fechada ali atrás, mas ele vai ficar com esses VUs desligados sempre em qualquer programa. Mesmo que eu coloque aqui em CD, qualquer coisa que eu colocar no auxiliar aqui, por exemplo, tá? Ele vai ficar sempre com esses VUs aqui desligados. Se eu passar aqui para QS Sintetiza, a gente vai acionar o sintetizador interno que ele tem. Ó, QS Sintetiza. Passou a funcionar aqui os VUs. Tá? Porque tem que ganhar sábado, depois 3 jogos. Então isso aqui funciona para qualquer fonte de entrada. Já estou tendo sinal nos canais traseiros. Então já está indo um sinal de áudio para lá, que vem do sintetizador que a gente acabou de ligar aqui. Tá? Então funciona também para todas as fontes. Então ele pega qualquer sinal estéreo, tá? E faz ficar quadrifônico. Deixa eu trocar minha música aqui. Vejo que está atuando aqui os VUs. Depois eu vou fazer uma demonstração de áudio com um gravador Zoom, tá? Para mostrar essa diferença. Aqui a próxima seleção é
QS regular matrix. Então vamos passar para cá. Porém, esse sinal que eu estou entrando aqui no auxiliar vem de um CD player, então não tem o sinal de decodificação. Ele vai acabar usando também o QS sintetiza para não deixar sem nada esses canais traseiros. Tá? Então fica a mesma coisa. Ó, não muda nada. E aqui no Phase Matrix também, como o sinal que está chegando aqui no auxiliar não tem o sinal de decodificação Phase Matrix, ele usa também o QS Synthetizer e o som não muda, tá? Fica a mesma coisa. E aqui no CD4, como eu estou entrando com 4 canais aqui, a partir do CD Player, ele vai tocar, vai repetir esse canal com esse e esse canal com esse. Tá? Então fica 2 a 2 aqui. Ó. Então a única função que eu consigo usar aqui, porque eu não tenho um LP com essa codificação, não tenho fitas com essa decodificação aqui, com essa codificação CD4, nem fase matrix e nem regular matrix. O único recurso que eu consigo mostrar aqui o som dele é o QS Synthetizer. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um CD para tocar aqui. É um CD-ROM, realmente. E a gente vai fazer uma gravação aqui com o microfone da Zoom. Ele está virado para trás dessa vez. Então eu vou gravar um pouco da música que eu vou tocar aqui. E eu vou mostrar como é que fica o ambiente. Com essa sintetização aqui que esse equipamento consegue criar. Tá? Então eu vou iniciar a gravação aqui. Depois eu corto aqui o trecho de áudio da câmera e coloco o trecho que o gravador aqui gravou.
ligar a gravação aqui atrás. Perceberam que quando eu coloco nessas posições aqui centrais, o som fica igual. Eu fico com esses dois canais aqui funcionando, colocando som nas caixas traseiras. E notem que o ponteiro ele se move diferente desses aqui. Quando eu coloco aqui no 4 canais, no discreto, esse ponteiro aqui e esse aqui se movem exatamente iguais. E esse ponteiro aqui e esse aqui se movem exatamente iguais. Mas quando eu coloco nessas posições intermediárias aqui, tá, que na verdade elas são iguais ao QS Synthetizer, porque eu não tenho sinal de decodificação daqui nem daqui, então eu tenho os VUs daqui funcionando, trabalhando diferente dos VUs daqui. Então, o aparelho aqui, o sistema de decodificação dele, de sintetização dele, cria dois canais que não existiam para colocar isso nas caixas traseiras. Então, é um sinal que não existia, que não chegou no aparelho, esse sinal é criado dentro do aparelho. Então, é assim que os QRX, os equipamentos quadrifônicos da época, chamavam tanta atenção, porque eles faziam uma coisa inédita, que era criar um som a partir desses dois canais que existiam e fazer uma nova releitura, tá, dos dois canais estéreos convencionais que se tinha. Então, mesmo que eu não tivesse nenhum tipo de sistema quadrifônico, LP, fita ou rádio, tá, eu poderia ainda me valer desse recurso aqui, que é o QS Synthetizer, que ele cria os canais a partir dos dois que existem. Tá? Podem ver que os VUs se movem de forma diferente. Ó. Não é a mesma coisa que aqui, quando eu coloco, na verdade, aqui os 4 cabos aqui. Nesse momento, esses 4 cabos aqui estão entrando. Ó. Então, eu tenho esse VU igual a esse e esse igual a esse, porque está chegando realmente nesse canal e nesse a mesma coisa, assim como nesse canal aqui está chegando a mesma coisa nesse aqui. Então por isso que eles se movem iguais. Mas quando eu venho aqui, eles passam a se mover diferente, porque está sendo criado esses dois canais dentro do aparelho. Então esse aqui era o fascínio de ter um QRX naquele tempo, nos anos 70, esse aparelho aqui é de 75, 74 na verdade. Tem a outra versão dele, que é o QRX 7500A, que aí ele já tem aqui o display do dial em azul. Eu tenho um outro QRX, que é o QRX 9001, que ele aqui é diferente, que já é mais na ideia do azul. Tá? Então esse aqui acho que é um dos... Quer dizer, é o meu único receiver que tem o dial verde, assim. Bem, bem bonito de se ver. Então é isso aí. Um abraço.